19. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início mais um culto para a glória de Deus. Hoje, domingo, nós glorificamos o nosso Deus. Nós adoramos a Ele de todo o nosso coração. Então, que nessa manhã você possa entregar ao Senhor uma oferta agradável a Ele. Amém. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, Jesus, para te glorificar, Senhor, para entregar a nossa adoração ao Senhor, para entregar o nosso melhor a Ti, Jesus, uma oferta agradável ao Senhor, uma oferta, meu Pai, aprazível ao Senhor. Ah, Deus, nós estamos aqui nessa manhã para Te exaltar, para Te glorificar, Jesus. Pois o Senhor é o Rei das nações, pois o Senhor é o dono da nossa vida, pois o Senhor, meu Pai, é o caminho, é a verdade, é a vida, Senhor. Ah, Pai, para onde iremos? Para onde iremos, Jesus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh, Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã. Queremos ficar aqui, Jesus, assim como o salmista declarou: eu quero estar na Tua casa todos os dias da minha vida. Eu quero estar em Tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor. Oh, Pai, é isso que nós declaramos aqui, Jesus. A Tua igreja, meu Pai, em unidade, Jesus, clama ao Senhor. Clama ao Senhor, pois queremos ver o Teu derramar aqui, Jesus. Queremos ver o Teu Espírito aqui reinando, aqui, meu Pai, tocando, aqui transformando. Senhor, olhe para dentro de nós, Jesus. Lava-nos e nos perdoe, ó Pai, porque nós queremos entrar no Santo dos Santos, porque nós queremos Te adorar, Senhor, com o coração limpo diante de Ti. Oh, arranque, meu Pai, toda a raiz de amargura do nosso coração. Arranque, meu Pai, toda a tristeza do nosso coração. Arranque, meu Pai, para que possamos produzir bons frutos para Ti, Senhor. Oh, poderoso Deus, nós Te adoramos, Jesus. Não há outro além de Ti, Senhor. Nós queremos o Teu Espírito aqui neste lugar tocando. Nós queremos ver o Teu fluir aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem e derrama a Tua unção. Vem e derrama o Teu Espírito sobre nós, porque o Senhor não dá por medida, Jesus. O Senhor não derrama por medida, Deus. Mas o quanto nós pedimos, o quanto nós clamamos, o quanto nós buscamos ao Senhor, o Senhor derrama, Pai. Então derrame em nossa terra seca, derrame em nosso coração mais uma vez. Derrama sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas mais uma vez. O Teu Espírito, Jesus. O Teu Espírito, Jesus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama sobre a Tua igreja, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus. Oh, derrama sobre nós. Peça ao Senhor, vem, derrama o Teu poder sobre mim. Vem, derrama a Tua unção sobre mim. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Confessa ao Senhor. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Peça a Ele.
faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. É a tua palavra. É a tua palavra que diz assim, jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir, sim, Deus, a tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim. É a tua palavra que diz assim. Jamais te lançarei fora. Jamais te lançarei fora. Então peça a Ele, então vem. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, peça ao Senhor, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio. Preencha Jesus, preencha Jesus, e renova o meu viver. Isso. Clame ao Senhor Jesus nessa manhã. Tudo aquilo que está vazio, Ele pode preencher. Tudo aquilo que está morto, Ele pode ressuscitar. Toda área que estiver doente, Ele pode curar. Todo viver que estiver morto, Ele pode fazer reviver. Então clame ao Senhor Jesus nessa manhã. Clame a Ele de todo o seu coração. Você vai declarar: derrama sobre mim, Jesus. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim o seu amor. Me faz sentir a tua presença. Me faz sentir o seu amor outra vez em mim, Jesus. Derrama sobre mim, Jesus. A igreja declara: derrama sobre mim o teu Espírito. Pega a sua voz ao Senhor e declara a Ele.
derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir Faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir seu amor, o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim. É a tua palavra que diz assim. Jamais te lançarei. Pega suas mãos ao Senhor e declare. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu. Pega sua voz e peça ao Senhor, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Deixa o meu vazio e renova o meu viver. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Mas aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda bem forte, bem alegre ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre as nossas vidas. Creia nessa manhã que você pode ser restaurado, que você pode ser transformado, preenchido e tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Confie no Senhor Jesus e todas as coisas serão bem-sucedidas em nome de Jesus. Amém? Quantos confiam no Senhor? Diga glória a Deus. Não, tá fraco, diga glória a Deus. Então aplauda o Senhor Jesus em forte. Sempre com volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diante dele a terra dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver.
Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, bom, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Quero ver, igreja? Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Pega a sua voz e declare. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Amém? Sem Ele nada somos, nada podemos, nada conseguimos. Não temos saída, não temos caminho a seguir. Amém? Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, essa é a verdade, Jesus. O Senhor é o caminho, Deus. E fora de Ti só há destruição, Jesus. O outro caminho é de morte, Jesus. E não é esse caminho que queremos seguir, Pai. Não é esse caminho que queremos seguir, Jesus. É confiar e permanecer, como diz esse louvor, Jesus. É confiar e permanecer em Ti, Jesus. É permanecer em Seu amor. É permanecer em Sua palavra, Senhor. É permanecer buscando. É permanecer orando. Seja lá qual for a situação, é permanecer em Ti, Jesus. Mesmo arrastando, mesmo chorando, Pai. Porque aquele que sai, Jesus, enxugando as suas lágrimas, Pai, Ele voltará, Jesus. Ele voltará recolhendo, Jesus. Ele voltará recolhendo, Jesus. Oh, Pai, nós clamamos a Ti. Confiamos em Seu amor, Jesus. Confiamos em Seu amor, Jesus. Queremos voltar recolhendo os nossos molhos, Pai. Ah, nós Te adoramos, Jesus. E queremos conhecer mais e mais desse Deus. Mais e mais desse Deus que nos criou. Desse Deus que nos formou. Desse Deus que não volta atrás. Desse Deus que tem uma só palavra e permanece nela para sempre até que se cumpra essa palavra. Queremos conhecer mais e mais desse Deus. Mais e mais de Ti, Pai. Mais e mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, nos faz Te conhecer. Nos faz Te conhecer mais, mais. Peça mais o Senhor Jesus nessa manhã. Peça mais o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Peça, Pai, eu preciso Te conhecer. Pai, eu careço de Te conhecer. Pai, eu necessito Te conhecer. Eu preciso Te conhecer, ó Deus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Tenho ouvido só falar do Teu poder. Aleluia. Quanto tempo eu Te sirvo sem Te conhecer.
esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. Declare. Ele derrubou muralhas, Esse Deus abriu o mar. Mais do que me adianta os meus lábios te adorar. Se na minha vida, ó não Deus, te glorificar, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande. E eu vim te conhecer. E eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Isso, declare. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas o que me adianta com meus lábios te adorar? Se na minha vida, ó Deus, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande. E eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida. 'Vida será sempre um vencedor. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem não conhece a Deus, vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Na vida será sempre um vencedor.
Deus, é isso que nós queremos, Senhor. Pai, é isso que nós desejamos, Jesus. Peça a Ele, Deus, me faz te conhecer. Abra os meus olhos espirituais, Senhor. Abra os meus ouvidos espirituais, Senhor, para que eu possa ver aquilo que eu não vi ainda, para que eu possa ouvir a sua voz, para que eu possa entender o seu caminho, para que eu possa entender o teu plano. Me faz te conhecer, Jesus. Me faz te conhecer. Se materialize em mim, Deus. Se materialize em mim, Deus. Oh, clame ao Senhor, Jesus. Fale, Pai, eu não quero só ouvir falar do seu amor. Eu não quero só ouvir falar do que o Senhor fez, Jesus. Eu quero ver o Senhor operando em mim. Eu quero provar dessa bondade também. Eu quero provar desse amor também. Eu quero também usufruir dessa graça que está sobre mim, Deus. Oh, como o Senhor fez, meu Pai, e foi com os discípulos, ó Deus. Com tantos homens e mulheres lá atrás, Jesus. Faz outra vez em nós, Jesus. Faz outra vez em mim, Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para ter mais do Senhor, para ter mais do Senhor, para usufruir mais do Senhor, para ir mais além, Jesus, além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós sentimos. Me faz te conhecer, Jesus. Me faz te conhecer, me faz ter o teu entendimento. Abre os céus neste lugar, ó Deus. Abre o nosso conhecimento, Deus. Derrama o teu Espírito, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Jesus. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos ver o que não viram ainda. Não quero informações, Eu quero mais. se materialize Eu quero em mim, mais. ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor na vida será sempre vencedor. E declare, me faz te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos ver o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Pai, estamos na Tua casa glorificando e exaltando o Senhor, dando mais uma vez, Deus, nos aproximando, crendo que o Senhor tem bênçãos para nos dar, tem milagres para realizar, tem obras para fazer em nossas vidas. E que o Senhor então nos exalte, que o Senhor glorifique e faça somente aquilo que nós precisamos entender e compreender da Tua parte, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus, e graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Graças a Deus, hein? Mais um domingo, hoje já dia 26, último domingo do mês de setembro. Estamos aqui dando continuidade em relação à obra do Senhor, dando a Ele a oportunidade de fazer aquilo pelo qual Ele precisa fazer. Por quê? Porque nós somos a geração santa, nós somos o povo eleito, nós somos aquele a quem Deus elegeu. Ele nos deu um voto de confiança e nos fez com um determinado propósito.
céu. E é sobre isso que nós precisamos compreender, é sobre isso que nós precisamos entender. Você trouxe a sua Bíblia? Por favor, abra aí no livro de Isaías, o capítulo 43. E nós estamos falando sobre aquilo no qual Deus fez por nós e que nós precisamos ter entendimento, compreensão sobre este assunto. Porque infelizmente as pessoas perdem muitas batalhas porque não entendem. Primeiro, não entende a sua posição em Cristo e às vezes não entende o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado. Isaías capítulo 43. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, falando o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te formou, ó Jacó, e que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu tenho falado aqui, tenho explicado de trás para frente, para que a pessoa possa então usufruir do melhor da parte de Deus. Então, falando de trás para frente, a sua vida começa a mudar, ela começa a ter novos horizontes, você começa a ver novas coisas, novas obras da parte de Deus, novas realizações, quando você conhece que Ele é seu e que você é dele. Isso é um defeito da grande maioria das pessoas. Nós caímos nessa tentação, talvez até por mau ensinamento, quando desde pequeno aprendemos coisas indevidas ou não entendemos como deveria, e aí então deixamos de ser aquele homem ou aquela mulher de Deus que deveria. Por quê? Porque não conhecemos. E é uma coisa tão natural que Deus gostaria que fosse, tal qual ele faz um comentário, uma comparação, tão assim, como alguém diria, esdrúxula, mas para você ver como que é importante esse lado. Isaías capítulo 1, versículo 6. Abra sua Bíblia lá. Está aí no mesmo livro. Capítulo 1. Versículo 3, na verdade. Aqui ele fala sobre o que ele gostaria de mim e de você. E faz uma comparação esdrúxula no que se diz aspecto a nos comparar até com um animal. Um ser irracional, mas que tem instinto, que sabe reconhecer algumas características no seu dono principalmente. Olha o que diz Isaías capítulo 1, o versículo 3. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmão, a grande tragédia da sociedade chamada cristão é não entender. É aquela pessoa que deveria um dia orar a Deus e dizer: Deus, me faz entender as coisas, me faz entender a vida. Por quê? Porque se você não entender as coisas, não entender o seu Deus, não entender a sua vida, ela não vai para frente. É como aquela pessoa que amadureceu um pouquinho e ela entende o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, que eu já ouvi da boca de crente o seguinte, que esse versículo é uma pedra de tropeço na vida dela. E falou com sinceridade. Por que ela falou? Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quer dizer, o cristão maduro, ele entende que todas as coisas, todas as situações contribuem para o bem. É naquele momento que se descobre. Eu estava agora há pouco conferindo algumas mensagens ali, e estava ouvindo lá a mensagem do pastor Odaí Camilo, que foi meu pastor, e quantas foram as vezes em que eu descobri coisa em mim que foi por causa da ousadia da autoridade dele. Por isso é importante você aprender a ouvir o pastor, aprender a dar atenção ao que lhe é dito, aprender a obedecer, tomar a decisão certa, porque senão você perde a bênção. Eu me lembro, ele estava falando ali, fazendo um comentário em relação aos direitos que Deus tem para nós, e aí eu estava lembrando, como eu já contei aqui, uma ocasião, eu estava meio inseguro em mim mesmo, não conseguia ter segurança, não conseguia entender, e eu então um dia fui pego de surpresa, que eu cheguei até a orar. O próprio Satanás sabe como é que as coisas acontecem no mundo espiritual, e eu cheguei a fazer uma oração até de literalmente derrotado, de covarde, e na oração eu dizia: não, Deus, daqui uns 2 meses assim eu quero começar a abrir o culto, que eu preciso me preparar mais. Falei isso, era umas 2 horas da manhã. Naquele mesmo dia, 9 horas da manhã, veio a resposta, e a resposta foi: hoje vamos mudar algumas coisas aqui. Ele falou no altar, nem passou
aperto. No altar ele falou, vamos dar algumas coisas aqui hoje. Hoje, a partir de hoje, fulano faz isso, fulano faz aquilo. O Wagner abre reunião às 14h. Falei, meu Deus do céu, eu tinha orado 2h, pedindo que daqui a 2 meses, mas graças a Deus pela ousadia dele. Mas aí que está o grande segredo, eu entendi que eu estava errado e que ele estava certo, eu me submeti, e ali começou então, nasceu o meu ministério. Me lembro uma outra ocasião, que ele chegou assim meio de supetão também, e disse, irmão, hoje você vai abrir o culto das 15h, e era um culto relativamente grande, tinha um número razoável de pessoas, menor do que os outros horários, mas tinha. E eu então iniciando, aquele número de pessoas era realmente assim, difícil de encarar para quem estava começando. E eu então no supetão virei para ele e disse, eu? Assim, aquele eu, né, tipo, eu? Ele olhou para mim e falou, você. E se falar assim de novo quando eu te der uma ordem, pede a bênção. Na hora eu entendi, sim senhor, virei as costas e fui fazer o negócio, também tremendo aquela coisa toda, mas tive ali uma boa experiência com Deus. Aí a partir daí eu entendi que eu precisava estar sempre ligado com Deus, orando a Deus e ao mesmo tempo me submetendo àquele a quem Deus ia usar para poder me abençoar. Assim deveria ser em todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas eu conheço que o fim da carreira dela não foi bom, mas no meio do caminho ela teve uma oportunidade, às vezes até por um chefe, alguém assim, e o camarada simplesmente disse, não, mas eu não quero, porque eu não quero responsabilidade, eu não quero situação. Conheço o caso de um que reduziu drasticamente o valor da sua aposentadoria na época. Hoje não sei quanto ele ganha, mas poderia estar ganhando o teto aí, que eu não lembro bem, se é 6 e uns quebrados por aí. Mas por quê? Ele foi proposto uma ocasião pelo chefe dele, falou, olha, eu vou ser promovido, vai ter uns cortes da empresa, e eu indiquei você para ser o meu substituto. Ele virou para o camarada e disse assim, mas eu? Não, mas esse negócio de responsabilidade, e ao mesmo tempo eu vou ter que mandar em pessoas que eu trabalho já há tanto tempo, nós somos amigos, nós somos colegas, e eu não vou ter assim aquela habilidade para mandar nessas pessoas. Depois de algum tempo se arrependeu amargamente e ainda foi mandado embora. Poderia ter ficado nessa empresa até o fim, poderia ter sido promovido antes de ser mandado embora, poderia ter garantido uma aposentadoria maior. Mas ele pensou no fato de não querer, não gostar. E assim somos nós cometemos grandes besteiras na vida, porque não entendemos. Tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa, eu disse, irmão, você tem que ter uma mente esclarecedora, você tem que ter uma mente positiva para tudo. E aí falamos sobre um assunto, e aí me deu um estalo, coisa besta, mas o Paulo fala que ele luta com as armas da direita e da esquerda. Eu entendo ali questão espiritual e questão natural. Tem coisa que você tem que falar para a pessoa a título espiritual, e tem coisa que tem que falar a título natural para a pessoa se despertar. E eu virei para ele e falei assim, irmão, eu vou te dar um conselho, você aceita? Aceito. Então é uma ordem, na verdade. Tá bom, pastor. Você vai para casa, você vai pegar um filme chamado O Diabo Veste Prada. Oxe, fosse aquele filme do diabo, pastor? Eu falei, não esquece, cala a tua boca, como você mesmo já ouviu, é uma ordem. Chega em casa e assiste filme. E aí ele foi, acreditou, foi e assistiu o filme. Quando acabou o filme, ele me ligou e falou, pastor, resposta que eu precisava de Deus. Falou, mas você não falou que era o filme do diabo? Não, entendi todo o recado, entendi tudo. Entendi por que eu estou sendo tratado dessa forma na empresa, entendi por que a minha vida está assim, está assado. Passou 3 semanas, foi promovido. Eu não falei nada do que estava escrito. Depois que ele comentou do filme que ele assistiu, aí eu virei para ele e falei, agora faz o seguinte, lê a Bíblia em Pedro, assim, tal, não lembro bem o versículo, sei que está lá em Pedro, capítulo, acho que é o 2, que ele fala que vós servos, submetei aos vossos senhores, quer seja ele bom e humano, quer seja ele mau, e isso por causa da sua consciência para com Deus. E ele achava que já que o chefe dele era um endemoniado, ou que era uma pessoa que não tinha Deus, então ele tinha direito de bater de frente, porque ele era filho de Deus e o chefe era filho do diabo. E aí quando ele assistiu esse filme, a ficha caiu, falou, meu Deus, então eu estou sendo provado na minha eficiência, eu estou sendo provado o quanto eu sou bom, eu estou sendo provado para ver
o que realmente eu sou capaz de fazer. E assim aconteceu. 3 meses depois, ele foi promovido. Então, quer dizer, a pessoa que amadurece um pouco, ela entende o recado. Ela não dá uma de besta. Ela não corre dos objetivos e das metas que lhe são dadas. Ela compreende, seja lá o que for, seja qual for a situação que surge. Mas isso só acontece se houver essa situação. Final do versículo 3 diz: mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Agora repara que ele comparou o povo dele com um jumento e também com um boi. Veja, 2 animais, seres chamados irracionais, que o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a sua manjedoura, mas o povo de Deus não conhece e não entende o próprio Deus, que ele chama de Pai. Isso é o que impede a pessoa de crescer, porque o nosso Deus declara, em outras palavras, tudo quanto nós precisamos fazer. Olha aqui, o livro de Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Quando você entende e conhece a Deus, você acaba praticando isso aqui naturalmente. E é por isso que eu falo, lá ele diz que ele criou Jacó e depois formou Israel. Ou seja, primeiro somos nascidos segundo a carne, para depois nascermos segundo o Espírito. Olha o que ele diz. Eclesiastes 9, capítulo, versículo 10. Tudo, já começa dizendo, algumas coisas, está escrito aí na sua Bíblia algumas coisas? Está escrito o quê? Está escrito o quê? Tudo. Isso aqui envolve vida espiritual, vida em todo aspecto da vida. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Quanto vier à sua mão, ou seja, tudo quanto lhe for mandado fazer, vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as suas o quê? Forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que ele está querendo dizer? Viva cada momento intensamente. E esse intensamente quer dizer, fazei tudo. Tudo que vier em suas mãos, fazei. É assim. Deus não tem uma Bíblia particular para você. Tem gente que é tão fácil de lidar, tem gente que é submissa, tem gente que lidar assim com muita facilidade, tem gente que não. Então por isso o próprio Deus fica limitado à sua disposição. Isaías capítulo 61. Veja como é importante você entender e conhecer a Deus. Isaías 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então Deus não prega, por isso que a gente brinca e fala, Deus não fala e não é pastor de cabrito ou de cabras. Por quê? Porque esse tipo de animal, eles são meio que, vamos dizer assim, indócios, né? Eles são diferentes, eles são assim, donos de si. Já a ovelha em si, ela tem por natureza ser mansa, submissa, dependente. Ela ouve a voz do seu pastor e ela identifica a voz do pastor de tal maneira que ela não ouve a voz de outro. Se tiver dúvida, coloca lá na internet um dia que você vai ver, né? Você vai ver lá na internet muitas situações assim, e os caras colocam justamente para nos mostrar isso. A ovelha, ela não ouve a voz a não ser do seu próprio pastor. Tem vários videozinhos na internet que mostra isso. E ela está falando ali de voz audível. Nós estamos falando de voz no sentido de conhecer a quem você chama de pai. Conhecer, ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, às vezes na boca de alguém, de um incrédulo que seja, que está falando contigo, ou através de uma situação como essa. Eu pedi para o cara assistir o filme, que é um filme comum, né? Mas fala lá de uma moça, de uma mulher muito chata, muito exigente, muito isso e aquilo outro, e a outra fazia das tripas o coração para poder encaixar no padrão daquela mulher, porque naquela mulher só existia a fulana de tal, que ela citava até o
nome, que era a melhor assistente que ela teve. E a menina correu, até que ela chegou num nível que a própria patroa chamou ela pelo nome da outra. E aí a ficha caiu, falou, consegui. Atingi o meu ápice, atingi o meu maior limite. Então o camarada entendeu que o que ele estava passando na empresa eram os chefes deles, o patrão e os chefes dele espremendo para ele poder melhorar, para ele poder crescer, para ele pôr para fora alguns talentos que estavam dentro dele. Mas ele entendeu que era o demônio. Na cabeça dele era o Satanás que estava perseguindo ele. Era o diabo que estava fazendo. Como é o caso de muita gente. Já contei aqui para vocês que uma ocasião, uma mulher saiu da igreja e ela então, depois foi encontrada por um pastor no meio da rua. Naquela época ele era meu auxiliar. Ô irmã, sumiu, o que aconteceu? A senhora sumiu da igreja? Ah, Deus me livre, lá não piso nunca mais, porque aquele pastor é do diabo. Ele olhou para ela e falou, irmão, que loucura é essa, irmão? Que palhaçada é essa que aconteceu? O que o pastor Wagner fez para a senhora? Ele nem tem costume de falar com as pessoas, se aproximar. Tenho certeza que ele nunca teve nenhum tipo de proximidade contigo. E aí ela já inverteu a conversa. Falou, não, porque... Aí ela contou a história. Ela ia numa determinada igreja há muitos anos e saiu dessa igreja e resolveu vir para a Igreja da Graça. E aí, segundo ela disse, todo domingo eu citava a mesma coisa e falava, olha, você que está fazendo algo errado, pode ser que ninguém descubra, ninguém veja, mas Deus sabe, e num dia você vai dar conta. E se você não tem como esconder, você pode esconder do homem, mas Deus e o diabo sabe. E eu fui falando, segundo ela, depois que ele me falou isso, eu fiquei puxando na memória e realmente toda vez eu citava alguma coisa desse tipo. E ela e o marido vinham, sentavam na primeira cadeira, primeira fileira assim de poltronas, de longarina, sentava na frente. E eu falava toda vez. Depois de quase um ano, o camarada virou para ela e disse, olha, estou indo embora. Ah, mas como é que você está indo embora? Não, o negócio é o seguinte, eu tenho uma segunda família lá em Minas Gerais. Ah, como assim? Pois é, eu tenho uma família lá, eu vivo com ela já há 8 anos, tenho 2 filhos com ela. E a mulher sequer sonhava. Ele era do tipo que viajava muito, aquele trabalho que viaja muito, e ele nessas viagens encontrou essa fulaninha. Ele tinha casa própria, ele tinha a casa toda imobiliada e tinha 2 filhos com uma mulher, 8 anos. E aí eu que virei o Satanás, eu virei o diabo, porque Deus me usava para cutucar até o cão pôr a cara para fora e se revelar. Caberia a ela dizer, glória a Deus, que bom que Deus usou aquele pastor para me tirar da mão do traidor, da mão do safado. Não, eu que virei o Satanás, eu que virei o demônio, porque fui usado por Deus para poder mostrar que o marido dela era um safado. Isso acontece comumente na igreja, principalmente para aqueles que não conseguem entender Deus. Aqueles que não entendem Deus, tudo que não está de acordo com o que ele queria, tudo que ele é surpreendido na vida, tudo que maltrata a carne dele, ofende a pessoa dele, para ele é demônio. Então você tem que ter conhecimento de Deus, porque quando você conhece a Deus, você entende que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Se você ama a Deus, foi chamado segundo a vontade de Deus, então tudo na sua vida vai contribuir para o bem. Agora, se você não entender Deus, querido, se você achar que Deus é como os homens, que Deus é como as pessoas aqui da terra, você não vai a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum, simples assim. Eu uma vez coloquei um pastor chamado José Augusto, né? E ele tem assim uma certa gratidão. Esse camarada, ele era mecânico. E eu então estava um dia lá orando, falando com Deus, e eu cheguei, senti no coração que ele tinha que ser pastor. E aí eu fui até ele, já dei uma preparada antes, dei uma sondada na família e tal. E aí um belo dia, eu nem esperei acabar a semana. Isso foi numa segunda-feira. Eu fui até a oficina dele, chamei ele e falei, irmão, chegou a hora, hein? Agora você não vai mais disfarçar, você não vai mais se esconder de Deus. Como assim, pastor? Está aqui, ó. O que é isso? Jundiapeba, o nome do bairro. Foi, tá aqui, ó. Abre a mão. Ele abriu a mão, coloquei. Isso aí é a chave da igreja ali do Jundiapeba. A partir de hoje, você é pastor lá. Agora é 12:00 e pouco.
Você sabe, né? O culto é 7h30 da noite. Boa sorte. Ó, tem mais. Eu vou permitir ainda, por enquanto, você trabalhar terças, quintas e sábados, tá? Mas é por enquanto. Daqui uns dias você pode esquecer que você vai viver do Evangelho, vai pregar o Evangelho. E eu simplesmente deixei a chave, ele fechou a mão na hora e eu fui. E eu andando a certa distância assim, eu olhava pelo retrovisor, ele no meio da rua, numa posição assim, e ele olhava na mão, olhava para o carro já distante, balançava a cabeça. E eu rindo dentro do carro, fui embora. Hoje ele é pastor, já foi, né? Isso foi 2003. Pergunta para ele hoje qual foi a maior decisão a maior bênção que ele teve na vida. Foi alguém ser usado por Deus para quebrar aquela barreira da covardia, mandar ele fazer e ele acreditou. Hoje ele é pastor, bem sucedido. Aí esses dias eu precisei de um favor, eu liguei para aquele pastor que veio aqui, o pastor Henrique. Preciso de uma informação da cidade tal, não sei quem é o pastor que está lá, mas você sabe. Ele falou, pastor, suave, quem está lá é o pastor, é o José Augusto. Foi sério, manda o contato. Mas você mesmo fala com ele que eu estou fazendo outra coisa. Não deu meia hora, veio lá a informação detalhada. Foi ele, a esposa, fizeram um papel de detetive, porque já sabe que eu sou assim. Fizeram tudo certinho, número tal, aqui ó, tem uma praça, mandou vídeo, mandou tudo nos detalhes. E aí eu lembrando, o camarada trabalhou comigo em 2003, ficamos juntos aproximadamente 1 ano e 2 meses, aprendeu direitinho a lição. E tem gente que é difícil, você insiste, você fala, você bate na tecla, você dá orientação, você explica aqui, explica ali, mas isso é uma situação que a pessoa não entende, que o próprio Deus, ele só ajuda mansos. O próprio Deus, ele não força a barra. Alguém já disse, mas se Deus é bom, por que ele não muda o mundo? Porque ele não tira da pessoa o poder de escolha dela. Ele não tira de nenhum de nós o poder de decisão. Se ele fizer isso, ele deixa de ser Deus. Ele não pode. Ele simplesmente fala. Se você quiser se submeter, se você quiser acreditar que é uma porta que ele abriu, uma situação que aconteceu, você entra por ela e dá certo. É assim que funciona, essa é a regra. E se você assim compreender, o próprio Deus vai fazendo a obra. Um dia eu falei com um cidadão, eu mandei ele ver lá um testemunho, e o camarada dizia ser católico, né? Mas enfim, ele conta uma história assim interessante, mas a maneira que ele fala da história, do desenrolar da história, do que aconteceu com ele, foi abandonado, foi traído, foi humilhado e tal, em toda a história que ele conta, ele sempre usa a palavra Deus. Mas eu sempre acreditei que Deus ia me ajudar. Eu sempre acreditei que Deus ia me fazer alguém de sucesso como eu tenho hoje. Eu sempre acreditei em Deus. E aí alguém diz, mas não pode ser, porque afinal de contas, ele é da religião tal. O caso é esse. Em todo o testemunho dele lá, o depoimento dele, ele sempre usa essa palavra. Então, você encontra pessoas lá fora que nunca estiveram dentro de uma igreja evangélica e que se você chegar para essa pessoa e propuser, falar, amigo, você quer mudar de vida? Você quer ter sucesso? Quero. Então tá bom, eu vou ser o seu orientador. Eu vou orientar você conforme as escrituras, conforme Deus assim me dê a direção, e você vem por aqui. E a pessoa segue, e ela consegue sucesso, ela tem realização. Mas quando a pessoa acha que ela tem direito a escolher, que ela tem direito a pensar, a fazer do jeito dela, nem Deus lidar com essa pessoa, ele não consegue. Olha o que diz o livro de Salmos capítulo 25. É importante você conhecer quem é o seu Criador, quem é aquele que te formou, você nasceu de quem, qual a motivação que Deus te colocou aqui na terra. Salmos 25. Versículo 9. Aqui diz o seguinte: e guiará retamente aos mansos, ensinará o seu caminho. O manso aqui não quer dizer propriamente pacato. Pacato é natureza física. Mansidão aqui é aquele que se contém. Pode usar um exemplo que eu uso da Bíblia em relação, por exemplo,
o caso de Davi, o caso de Pedro, fica mais fácil entender o que seria ser manso. A Bíblia diz que Moisés, ele era o homem mais manso da terra. Em toda a situação dele que ele passava, ele era manso. Então a mansidão, ela está associada à submissão. Até uma pessoa que esteja numa briga, seja ele lá do mundo, ela mostra se ela tem ou não mansidão. Eu já vi isso, ninguém me contou. Os camaradas brigando, briga séria. Já estava até sangrando um ou outro e tal. E aí chegou a tia desse camarada. E ela então abriu a boca e disse: fulano, para com isso. Na hora ele travou, ânimos ainda, acirrado, sangrando. Vai para casa. Para casa. O cara saiu. Bravo. Como diz, soltando fogo pelas ventas. Mas foi para casa. A característica de mansidão quer dizer exatamente o tipo de pessoa assim. Ela se submete. Ela se entrega ao momento. Ela se dá a ordem que lhe foi dada. Isso é mansidão. Então eu estava lendo um livro, o camarada fala: qualquer um, se quiser, pode desenvolver a natureza de mansidão. Até o leão, ele é doutrinado num circo, raramente tem as exceções, mas em regra, ele fica manso. Ele não come o treinador dele, etc e tal. Ele aprende toda uma técnica lá e ele é adestrado, Ele não aprende, mas ele fica adestrado. Cachorro é adestrado. Cachorro do canil, eu conheci um que chamava-se Golias na época, isso uns 40 anos atrás. E ele era de um tenente da rota na época, e ele andava com ele, andava tranquilo assim, e o Golias do lado, pastor alemão, capa preta que falava, bonito, grande, todo imponente o cachorro. E ele parava, o cachorro parava, sentava do lado dele, não usava coleira, não usava nada. Ele só obedecia os comandos dele. Era falar qualquer coisa que fosse, o cachorro agia, caso contrário ficava ali. Mas eu conheci um outro que teve um cachorro mais raro ainda, um tal de pastor alemão belga, que ele é laranja por inteiro, difícil achar aquele cachorro. E ele então tinha um amigo, o irmão dele, sei lá, um parente dele que era da polícia, e ele colocou esse cachorro para ser treinado lá no canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele então ficou adestrado. Ela, cadela no caso, o nome dela era Laica. E aí então ele andava com ela para cima e para baixo, mas o que chamava a atenção de todo mundo, eu já conhecia, que ele morava perto de casa, mas numa ocasião eu trabalhei no mercado lá de pacoteiro, lá uma época, e aí ele ia fazer compra, domingo perto desse mercado, era assim uma verdadeira muvuca, uma agitação maluca, era a feira das mais conhecidas lá na Vila São José, perto do lago lá da Vila São José, e era muita muvuca. Ele ia, chegava na porta do mercado, dava um comando para ela, e ele entrava. Já aconteceu dele ficar duas horas e tal, lá para dentro, e a cachorra ali. O máximo que ela fazia, às vezes ela levantava, não sei se estava com vontade de beber água ou fazer alguma coisa, ela levantava, dava uma rodada no mesmo lugar e sentava. Se você chegasse como um dia, eu tive essa ideia, falei, acho que ela está com sede, quem sabe? Ô fulano, pega lá um pouquinho de água, coloca lá. Aí colocou a água, ela olhou para a cara do camarada, olhou para o pote de água e nem... Ela só comia, só bebia na mão dele. E ele de vez em quando fazia assim algumas sacanagens com a gente, literalmente. Às vezes ele era meio preguiçoso, aí estava todo mundo jogando bola numa quadra que tinha lá em casa, lá perto de casa, e corre daqui, corre de lá. Ele era o último a chegar, aí ele chegava, eu vou jogar em que time? Ah não, agora o time está completo. Ah, vou jogar não? Não, tá bom. Pum, ele dava um comando para ela, ela saía correndo no meio da quadra e blup, mordia a bola. Parava o jogo. Pô, não faz isso não. Eu vou jogar em que time? Aí tinha que sair alguém de um time para entrar. Ela não soltava a bola de jeito nenhum. Aí ele dava um comando, ela soltava a bola e voltava a jogar a bola. Zoava a cara de todo mundo. Andava com ela também livre.
sem coleira, sem nada. Ele de um lado, ela do outro. Bonita, toda imponente, toda animal, que foi doutrinado, destrado que fala, e que aprende a ouvir um comando do seu dono, a tal ponto de não comer na mão de ninguém, não beber água que ninguém dê. E uma das razões que eles ensinam isso é para evitar o cachorro comer alguma coisa de algum infeliz que dá alguma coisa envenenada para ele. Como é que a gente não aprende, irmão? Estou falando de animais. Estou falando de seres supostamente, comprovadamente irracionais, que são capazes a se deixar dominar e aprendem comandos e fazem tudo o que lhe é mandado. Seja lá o cachorro da polícia militar, que é doutrinado a sentir cheiro de cadáver, para procurar aí pessoas que morreram há muito tempo, está lá só o pozinho lá do cadáver, que seja para procurar droga, ele aprende. Ele é doutrinado ou destrado para poder fazer isso. Então coloque algo diante dos seus olhos. O que você não faz, não é porque você não consegue, é porque você no fundo não quer. Simples assim. Nós não somos inferiores aos seres irracionais, muito ao contrário, nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas na nossa filosofia de vida, nós aprendemos que nós temos que ser dono do próprio nariz, que nós temos que fazer o que bem entendermos. E aí o próprio Deus fica de mãos atadas. Ele diz aqui no final do versículo 9, e guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará ao seu caminho. Veja que ele repete, que ele guia e ensina o caminho, para quem? Para os mansos, aqueles que passaram a entender esse Deus de Israel. Voltando no capítulo 1, lá do versículo 6 de Isaías, aqueles que passaram a conhecer e a entender. Ele conhece e entende Deus. A partir daí, ele torna-se manso. Davi, por exemplo, tem uma parte na Bíblia que conta que ele saiu em disparada para se vingar de um homem chamado Nabal, que ele estava ajudando o camarada, e o cara chamou ele lá. Tem tradução que fala vadio, tem tradução que fala de vagabundos. E aí então Davi se ofendeu. Falou: o quê? Miserável, vou matar esse cara. E ele então com mais 200 homens saíram em disparada para matar esse camarada. No meio do caminho, um servo dele lá, desse camarada Nabal, ele ouviu a história, foi até a esposa dele chamada Abigail e contou para ele a história. Abigail disse: faz o seguinte, pega tudo que você tiver aí de alimento disponível agora, coloque aí no jumento que eu vou resolver isso. A Bíblia diz que ela saiu por um outro caminho e ela interceptou Davi. Ele vinha cheio de ira e de indignação: vou matar aquele infeliz, vou acabar com ele. A Bíblia diz que Abigail se prostrou diante dele, certamente estava ele montado num cavalo, uma coisa assim, e ele então parou, diz a Bíblia. E ali Deus usou Abigail. Se você ler a história, ela profetizou e falou um monte de coisa que ele ia fazer, e ainda no final disse assim: o senhor acha que vale a pena? É o que ela quis dizer, isso. Você acha que vale a pena se sujar por ele? O nome já diz, ele é Nabal, ele é tolo, deixa isso para lá. E a Bíblia diz que Davi se aplacou da sua ira. Mansidão. Um camarada como Davi, considerado inclusive pela Bíblia mesmo sanguinário, homem que não podia ter a oportunidade de guerra, que já estava metendo no pescoço, logo acabou. A Bíblia diz que ele parou. Ele pegou o presente que ela deu, ele acreditou que Deus a usou, e diz a Bíblia que ele retornou para o seu lugar. No entanto, a coisa foi tão séria que só de ouvir falar, o Nabal teve lá um ataque, lá, seja do coração, um AVC da vida, sei lá, e ele morreu, só de ouvir falar o que ia acontecer com ele. Isso é ser manso. O Pedro, Jesus então está sendo preso lá, o Pedro querendo agir no impulso da carne, ele então pegou a espada, deu lá uma espadada no Malco, e aí, no Malco, a Bíblia diz que, quando ele fez, Jesus disse a ele: Pedro, guarde a espada, porque quem por ela vive, por ela morrerá. Diz a Bíblia que Jesus pegou a orelha do camarada, não sei se no chão ou não, mas pegou e colocou no lugar. E ali, como alguém já disse, foi o primeiro implante da face da terra. E ele então restaurou a orelha do camarada. O Pedro não fez mais nada.
Apesar de até aquele momento ainda não ter negado Jesus e passado pela maior vergonha e luta que ele passou, mas ele se submeteu. Jesus falou: Pedro, guarde a espada. De imediato ele parou e guardou a espada. É com esse tipo de gente, é com esse tipo de pessoa que Deus lida. Aquele que fica, no sentido animal, o animal escorneia, que quer dizer dar chifrada. Aquele que bate, que morde, tal, no sentido aspecto pessoa, Deus não tem condições de ajudar. Não que ele não possa, ele pode, mas ele depende da submissão dessa pessoa. Ele depende da pessoa ser como o missionário foi. Eu quero ser médico. Não, você vai ser pregador do evangelho. Então tá bom, vou deixar de ser médico, a partir de hoje vou pregar o evangelho. Ele tem que ter, como já falei aqui do pastor Fernando, que estava com um contrato marcado para entrar lá no clube Curitiba, lá no Paraná, futebol clube lá Curitiba, e ele era pobre, passava fome, passou no teste, chegou a grande chance dele se destacar como jogador profissional. Foi falar com o pastor Anselmo na época, e o pastor virou para ele, ele trouxe o contrato, o pastor queria que chorasse para abençoar a minha carreira futebolística. Graças a Deus, Deus abriu a porta. O pastor virou para ele e falou assim: amigo, você sabe que não é isso que Deus quer de você? Não é isso que Deus quer? Eu não vou orar por isso. Você sabe, e eu sei. O camarada foi para casa chateado, com o contrato na mão. Foi para casa e lá ele orou, falou com Deus. Deus confirmou o coração dele. Ele rasgou o contrato e nem lá voltou mais para dar satisfação. É assim. Tem gente que é fácil de lidar, mas ela se submete, ela se entrega, ela acredita no Deus dela. Ela se dá completamente ao que Deus quer para ela. Tem gente que não. Mas eu não gosto. Mas eu acho errado. Não interessa o que você acha, o que você gosta, o que você acha certo e errado. Não interessa. Interessa é você se enquadrar no que está na Bíblia. Simples assim. Tempos atrás estava mediando uma situação em relação a uma pessoa da família, e ela falando um monte lá, não, porque tem que falar mesmo, tem que meter a boca no trombone e tal. Falei: vou falar um negócio para você. Está aqui, a Bíblia diz isso. Então não importa o que você está sentindo, você não tem direito de abrir a boca e falar qualquer coisa que seja segundo o que está escrito aqui. Então mostra, pelo menos, que você é um crente de verdade. Cala a tua boca e fica quieto. Está aqui. Deus odeia, Deus detesta, Deus tem repugnância. Tem tradução que fala, a outra diz abominação daquele que semeia contenda. Não percebeu que com a sua boca podre está machucando muita gente, prejudicando tantas pessoas? Rapidinho se calou. Ninguém nem ouve falar mais dela num grupo aí que fizeram, uma pessoa da família, numa situação difícil, ela que era a falastrã do grupo. Rapidinho se calou. E tudo quanto ela falou, está acontecendo tudo ao contrário agora. Isso em relação ao fato, que a pessoa precisava, agora aí, está todo mundo precisando, ajudou tanta gente, agora que precisa, ninguém está nem aí. Aí um dia desse teve até um problema lá, que tinha tanta gente querendo ajudar, e cada um com a sua razão, cada um com o seu motivo para não ter feito antes. Aí fica ela lá com cara de besta, que falou um monte de coisa e agora foi tudo ao contrário do que ela diz. Então o nosso problema é esse. A gente acha que Deus respeita o nosso sentir. A gente acha que Deus respeita o nosso crer. Ele respeita a nossa atitude, o nosso pensamento. Não. Ele é conectado com a palavra dele. E se você estiver disposto a se submeter à palavra dele, cumpre-se em sua vida o que ele, Deus, quer para você. Volta lá para Isaías para a gente já finalizar. 43. Onde nós começamos. Ele fala que quando você aprende que você é de Deus, você é chamado pelo nome, ele te conhece na sua essência, e diz no final, lá no versículo 1 do 43, não temas, ou seja, você tira de você todo o temor, toda a situação em relação a Deus e em relação à vida. Mas e se eu fizer isso e quebrar a cara? Mas e se isso, aquilo, outro? Aí eu volto, coisa simples, como eu me lembro da primeira vez que me foi dada a oportunidade também de fazer um culto na Santa Ceia, igreja lotada,
Mas naquela ocasião o missionário ia inaugurar a igreja de Santo André. Aí ele teve um problema lá no Rio de Janeiro, não pôde vir para a inauguração. Aí ele pediu para o pastor Jaime ir representá-lo. E aí o pastor Jaime pediu para o meu pastor fazer a reunião no lugar dele lá na sede. E acabou que sobrou para mim fazer a reunião na igreja aqui de Santo Amaro, num dia de Santa Ceia. E aí, quando ele falou comigo, o primeiro pensamento foi: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí me veio assim um outro pensamento: mas peraí, o Deus do missionário, o Deus do pastor Jaime, o Deus do pastor Odaí é o mesmo Deus meu. Diferença entre eu e eles é a experiência. Até então, uma hora vai ter que acontecer. Como diz o ditado, quem está na chuva para se molhar. Meti as caras. Que Santa Ceia, que beleza, como foi glorioso. Deus foi realmente tremendo. Mas eu entendi o recado, eu entendi ali na hora que o Espírito falou ao meu coração, no sentido me dando tranquilidade para mim não temer, porque assim como ele ajudava o missionário, ajudava o pastor Jaime, ajudava o pastor Daí, ia me ajudar também. Acabou, eu fui, foi uma bênção, arrebentou a boca do balão, como diz. É isso aí. Isso é conhecer e entender Deus. Deus não vai colocar você numa situação para você ser o otário da história, para você se dar mal. Ele vai colocar você numa situação para você ser glorificado e glorificar o nome dele. Se você entender isso, nós vamos falar mais à frente, mas já falei o bastante. Olha o que diz o versículo desse mesmo capítulo aí, 43. O versículo... Deixa eu conferir aqui, que tem vários que eu vou... Versículo 21, diz assim, ó: este povo que formei para mim, para que me desse o quê? Vergonha, não é isso? Para que me desse muita tristeza, não é isso? Desse o quê? Louvor. Mas só acontece isso na vida de quem entende Deus, irmão. Pessoa que dá uma de besta, ou se acovarda diante dos desafios que Deus dá, não chega a lugar nenhum. Esse irmão, como eu falei, vou ocultar o nome dele aqui, mas enfim, eu falei para ele: irmão, assiste esse filme. E ele ainda falou: mas pastor, vou assistir o filme do Satanás, porque o nome do filme é esse, O Diabo Veste Prada, que é uma marca, né, e tal. E depois que ele assistiu o filme, ele entendeu. Durante todo o filme, ele entendeu toda a história. Ele entendeu que era aquilo que estava acontecendo com ele. E ao mesmo tempo, Deus fez entender que não era para a vergonha dele. Não era para ele abrir mão e sair da empresa. Mas Deus queria exaltá-lo lá. 3 semanas depois ele foi promovido. Então é assim. Por isso é bom você ter conhecimento da vida, como também ter conhecimento das Escrituras, melhor ainda, para você então saber. Porque não adianta eu ficar lá orando para o meu patrão me reconhecer, para me fazer ser uma pessoa bem-sucedida, para me promover na empresa, mas aí eu não conheço da matéria, eu não tenho formação no assunto, eu não tenho jeito para lidar com a situação. Como é que Deus vai passar por cima disso tudo e vai me promover? Muitos caem nessa simplicidade. Ele acha que Deus vai fazê-lo ser o cara, seja lá em qualquer situação que for, sem ele participar. Não existe isso. Repare que no tempo de José, quando ele foi exaltado a governador do governador da terra do Egito, ele próprio deu ao faraó toda a instrução de administração que era necessária se fazer para que evitasse um mal maior no tempo da fome. O próprio faraó, também um rei, não é um besta, não nasceu ontem, ele percebeu nas entrelinhas, falou: mas onde se achará um homem tão sábio como tu e que tem o Espírito do Senhor? É assim, as pessoas percebem com o que você fala, com sua conduta, com sua atitude, com as suas características, elas percebem se você está ou não realmente certo no que faz ou cheio do Espírito, dependendo da situação. É a regra, é assim que é para todos nós, precisamos entender isso. Eu me lembro que quando eu converti, eu tinha assim algumas orações específicas, e eu creio que essa oração, ela se concluiu um dia em que Deus me deu a oportunidade de eu mostrar. Você leu comigo lá em Eclesiastes 9:10, que tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. E aí, um dia, eu estava no escritório,
e eu era ainda auxiliar do pastor Jaime, ia ter uma reunião de pastores. E eu estava lá, no escritório, auxiliando o pastor Jaime. E aí então, o missionário perguntou para ele: Jaime, eu esqueci de comprar, tem aí a minha marca-texto que ele gosta de usar na Bíblia, como também em alguns assuntos. E o pastor Jaime olhou. Quando ele olhou para trás, no sentido de não tem, eu já estava com a mão estendida para pegar o dinheiro que eu estava sem na hora, para ir lá comprar. E eu então já saí a 1000 por hora e tal, porque era necessária, pressa. E eu então saí correndo, fui lá e tal, voltei já esbaforante, que era uma escada, e cheguei, aprendi já com meu pai desde pequeno, dei na mão do pastor Jaime, para ele entregar para o missionário, não passei por cima não. Aí ele disse: pode dar para ele, irmão. Aí eu fui lá e entreguei para o missionário. Aí ele olhou para mim, deu a risada dele e falou assim: obrigado, irmão, eu prefiro a verde, mas tá bom essa aqui. E eu virei de costa. Quando eu virei de costa, me veio assim à mente: se fosse seu primo lá, quando você era traficante lá e ajudava os vagabundos lá, você ia deixar barato? Você ia deixar essa mancha? Mas na hora, eu nem olhei para trás de novo, já saí mais rápido ainda do que a primeira vez. E aí tinha troco ainda no bolso, já fui lá, peguei da cor que ele queria e subi a 1000 por hora. Quando ele chegou na ponta da escada, deu de cara comigo. Esbaforante, mal conseguia falar, repetia gesto. Dei para o pastor Jaime para entregar para ele. Aí ele disse: entrega você, irmão. Eu dei para ele. Aí ele olhou para mim, deu uma risada assim simpática e disse: Jaime, como é bom lidar com gente inteligente, né? Deus te abençoe, meu irmão. Ali se concluiu algumas coisas que eu tinha orado a Deus há tempos. Podia ter perdido, irmão. Irmão, é coisa simples assim que Deus quer de mim e de você, é conseguir entender, é compreender a hora que Ele te chama para orar de madrugada, é aquela hora e acabou. Mas eu vou acordar cedo. Deus é idiota, Ele sabe disso. Se Ele falou aquela hora, tem um motivo. Seja manso, levanta e vai orar. Se Ele foi dado uma ordem, seja ela qual for, obedeça. Aprenda a ouvir e entender e fazer conforme. Ali está a tua bênção. Ali você pode ter uma experiência sobrenatural. Ali você pode receber uma bênção que vai abrir a sua mente. Eu acredito de coração que a conclusão de tudo que eu pedi a Deus em oração, em relação à sabedoria, inteligência e tal, se deu ali. Está escrito: o maior abençoará o menor. Ali, naquele momento, daquela atitude que eu tive em relação a perceber. Falei: como assim? Se fosse lá no passado, seja em relação ao meu patrão, não pensei isso, depois que eu fiquei pensando. Fosse em relação aos meus patrões, fosse em relação ao tempo do tráfico. Eu não gostava de fazer papel de idiota, nunca gostei. Eu sempre gostei de fazer a coisa certinha. Por que agora... tá bom isso aí mesmo, que é para Jesus mesmo, vai de qualquer jeito. Aliás, esse mal engana tantas pessoas. Quantas pessoas estiveram um dia tocando a verdadeira porcaria literal da palavra na igreja? Falei: irmão, mas como você está? Não, porque é para Jesus. Foi por isso mesmo. Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não é um mendigo não, querido. Não é um catador de papelão, não desfazendo, mas no sentido de uma pessoa mais simples. Ele é Rei dos Reis. Como é que você vai apresentar esse lixo para ele? Mas aí alguns diziam: pastor, nunca ninguém cobrou, nunca ninguém falou nada. Mas é assim, a regra é essa é a situação. Eu chegar aqui para você agora e falar: pessoal, no dia tal nós vamos ter uma festa assim, assim, assado, vai ser lá no Palácio dos Bandeirantes, lá com o governador João Dória, que seja, ou que seja com o presidente. Duvido que você vai com a roupinha fuleira, duvido. Você é inteligente, você já, poxa, eu vou estar no meio de gente, né, um pouquinho diferenciada. Eu duvido que você não vai pensar nisso. Eu duvido que você, mulher, não vai fazer uma unhazinha, uma coisa aqui, outra lá e tal, para estar à altura, pelo menos dentro do que te é possível, no meio daquelas pessoas. Não precisa falar. Agora, se eu chamar de você para ir para a praia, você, mulher, você não vai se preocupar em pintar a unha. Quem está ligando para a praia, para pintar a unha na praia, é outra história. Se eu chamar para ir para um acampamento, também ninguém vai estar preocupado em pintar a unha, pegar um salto alto, uma coisa assim, porque não cabe, não é o momento, não faz sentido com acampamento. Então nós sabemos nos situar quando queremos. Quando não queremos, a gente sempre dá uma desculpa. Não, porque eu estava rouco, porque eu dormi muito, dormi pouco, é porque isso, porque aquilo outro. Conversa.
Está tudo aqui, ó, na disposição da sua mente. Então fica aí o recado. Deus te criou para o louvor dEle. Quando as coisas estiverem acontecendo contigo, entenda, isso aqui está acontecendo para que eu louve ao meu Deus. Para que louvem ao meu Deus e diga graças a Deus pela vida dessa pessoa. Graças a Deus por este homem, por esta mulher ser de Deus. Para isso eu fui criado e você também. Mas tem que começar do princípio. O boi conhece o seu possuidor. O jumento sabe onde é a sua manjedoura. Mas o meu povo não me conhece. Meu povo não entende. E assim somos nós. Muitos de nós não conhecemos e não entendemos a Deus. Aí vem as lutas, vem as batalhas, a gente joga a toalha, quer nem saber mais. Porque se fosse de Deus e tal, querido, é uma questão de adaptar-se a essa realidade. Eu nasci para trazer a Deus louvor. Eu, você e todos aqueles que são seus filhos fomos criados para louvar a Deus e não para envergonhar. Por isso, quando você for pego de supetão, seja lá qual for a situação, creia, ali você está fazendo a obra para o louvor de Deus. Ali você está fazendo isso para que Deus seja exaltado. Vamos terminar no Novo Testamento com este versículo aqui, para você compreender. Versículo 10 do capítulo 2, Efésios 2:10. Isso aqui vem de acordo com o que nós estamos aprendendo. E isso aqui tudo eu estou fazendo, caminhando aí para o nosso dia 31 de outubro, comemoração do mais um aniversário da igreja. E vamos fazer aquela reunião especial, vai ser para a glória de Deus, vai ser uma bênção. Diz aí, ó, Efésios 2, o capítulo, versículo 10. Porque somos feitura sua em Cristo. Então Deus nos fez, Ele está falando no plural, todos nós somos feitura sua em Cristo Jesus, para o quê? Para o quê? As boas obras, as quais Deus preparou para que, o quê? Andássemos nela. Mas se você for rebelde, você não vai andar. Deus manda aí da direita, você acha que o legal é a esquerda. Deus manda você fazer de um jeito, você quer fazer de outro. Você não consegue. Para andar nas obras que Ele preparou, é necessário mansidão. Eu primeiro tenho que entender que eu sou feitura de Cristo. Eu sou feitura de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou feita igual a Cristo Jesus. Assim como Ele veio aqui na terra e só deu louvor a Deus, eu também posso fazer isso pela natureza que Ele me deu. E aí Ele diz, para as boas obras. Quais boas obras? Todas. Ou seja, tudo quanto você vier fazer, que vier a tua mão, faça, e faça acreditando que aquilo ali é uma oportunidade que você está tendo para dar vergonha a Deus, não é isso? Para dar o quê? Louvor. Essa é a regra. Então entenda isso. Isso é saber quem te criou. Isso é conhecer quem é que te formou. Essa é a regra principal. Fecha os olhos. Pai, a tua graça e força esteja sobre cada um de nós, e que nós venhamos então usufruir desta bênção, e o Senhor possa então ser aquele Deus bendito, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus que cumpre tudo quanto saiu dos seus lábios, pois já diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 10, que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, a quem não há variação e nem sombra de variação e nem mudança. Esta é a regra, Pai. Quantos ainda não entendem o dom perfeito do Senhor? O Senhor próprio disse em João também, que aquele que beber da água em que eu lhe der, ele então conseguirá, saberá o dom da vida. Se tu conheceras com quem fala e qual é o dom da vida, lhe pediria desta água, ele lhe daria. E este dom, meu Pai, essa habilidade da vida eterna, essa habilidade da vida plena, essa habilidade de comunhão constante contigo, essa habilidade de estar novamente reunido a Ti, por Cristo Jesus, e não por mim mesmo, pelos meus atos, pelas minhas falhas, ou que seja pelas minhas
características pessoais. Não, Deus, eu estou religado a Ti por causa do próprio Cristo. Eu fui criado, somos criatura Sua, conforme aqui está dizendo, em Cristo Jesus. Eu fui recriado em Cristo para Te servir, para fazer o melhor que o Senhor quer para mim, para exaltar, para glorificar, para bendizer, para enaltecer o Senhor e fazer valer a Sua vontade, para dar ao Senhor todo louvor e honra. Pai, em nome de Jesus, nessa mesma oração, eu aproveito a oportunidade e amarro Satanás e os seus demônios e exijo agora que tudo seja paralisado e toda atitude de vergonha e derrota que ele tenha causado na vida deste homem, na vida dessa mulher, está amarrado completamente, está amaldiçoado completamente, e a graça do Senhor e a tua força entrará em ação e todos verão o Senhor operando, e isso para a tua glória, porque foi para o seu louvor que fomos criados. Assim seja, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, então que você entenda isso, que você compreenda essa verdade. Nós fomos criados por Ele para o louvor dEle. Se você entende isso, você desenvolve a vida, irmão. Você aprende a lidar com as situações. Quando você for pego de surpresa, você não teme, pois a própria Bíblia diz também em Isaías 43, que se passarem pelas águas, elas não te submergirão, se passarem pelos rios, não te afogarão, se passarem pelo fogo, não te queimará. O que ele está querendo dizer? As situações humanas, naturais, da carne, não poderão destruir você. Por quê? Porque eu, você, nós fomos feitos para dar louvor a Ele. Essa é a regra, é assim que nós precisamos compreender. E se você entender isso, as obras então vão continuar. Para você de casa fica aí o recado. Ainda estamos nessa campanha, como estamos passando aí um momento difícil, como às vezes acontece financeiramente, às vezes mais difícil, menos difícil, mas contamos com a sua fidelidade até o final do mês, que no caso aí você poderá fazê-lo até na quinta-feira, e Deus vai abençoar você rico e abundantemente. Está aqui o nosso envelope de dízimo, atrás tem as contas da igreja, no qual você pode então fazer a sua transferência, e Deus então vai abençoar você. Depois você pode mandar pelo WhatsApp para mim ou para minha auxiliar, e a gente coloca como sendo um membro desta igreja que tem ajudado a manter a obra do Senhor. E assim nós vamos continuando fazendo a obra de Cristo. Lembrando sempre que a Bíblia diz que benditos somos ao entrar, benditos somos ao sair. E se você assim acreditar, Deus vai fazer a obra. Convido você para estar conosco hoje às 18 horas. E estamos na mesma fé do missionário. Hoje o primeiro domingo de 12 domingos de oração pela casa própria. E nós vamos estar orando. Fiz até aqui um pedido de oração. Você traz para mim. Vamos estar orando aí esses 3 meses para que Deus possa então cumprir no seu coração esse desejo de tantos brasileiros que até poderiam ter, mas por outro lado acabam perdendo as oportunidades. Essa é a regra da vida, é que você precisa entender. O nosso Deus é Deus de bênção. Então vem participar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá certo? Então você de casa fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Cristo.